Bom dia! Como estão vocês? Tudo bem? Bom dia, Rosiane. Bom dia, Márcia Pereira, Douglas, Silvia Renata, Cláudio, Norma, Valcir, Rosângela, Renata. Nossa, pula tudo aqui. Vamos lá de novo. Bom dia, Rosiane, Márcia, Cláudio, Douglas, Silvia Renata, Norma, Valcir, Rosângela, Walter Santos, Lucas, Prestes, Liz Andrade, Alexandre, Cacamota, Kate, Scooby-Doo, sei lá, Scooby-Doo. E para variar, o nosso amigo lá não aparece de novo, né? Sei lá o que aconteceu com ele, né? Mas está aí, uma hora ele aparece. Bem, espero que todos tenham tido um excelente fim de semana e que esta semana possa ser especial sempre. Ok, bem, antes de mais nada quero dar boa notícia para vocês de que acabei de ligar para o Jorge e nós vamos dar sessão de continuidade nessa semana, nessa quinta-feira, ao tema a caixa, né? É de extrema importância, as pessoas gostaram muito, então aí nós vamos dar continuidade para não deixar esse ato de 15 dias. Então nós vamos aí arrumar tempo para fazer nessa quinta-feira a continuidade do A Caixa, ok? Então podem começar a esquentar os tamborins, que quinta-feira tem mais A Caixa no pedaço, beleza? Então tá, aqui, né? Fica todo mundo feliz. E, bem, ontem à noite se apresentou para ser debatido hoje o tema metafísica do corpo. Interessante, né? Aí logo que eu coloquei esse tema, adivinhe, né? Viviane me achou no YouTube, não, que YouTube? No Facebook, disse, pô, Grego, já mudou? Já mudei o que, Viviane? Já mudou, você não ia falar sempre sobre aquilo lá? Eu falei, bom, eu tenho que seguir a minha intuição, né? E assim, na vida é assim, você escolhe um caminho e de repente o caminho outro se apresenta, você tem que seguir. Então, como apareceu esse tema, eu tenho que apresentá-lo, né? Se depois eu for buscar quem criou o criador, de novo, é outra história, mas por enquanto é isso. E a Viviane falou que ia dormir cedo para estar aqui logo de manhã, né? E acho que não apareceu não, deve estar hibernando agora. Noosfera, Caixa, isso, não, a Caixa lá para outras coisas aí, as TIC. Eu recomendo que você assista o primeiro, pesquisa no YouTube, programa Vida Inteligente, _A Caixa, e aí você vai ver. Nós temos primeiro outros níveis antes de chegar na noosfera, né? A Viviane está aí, já chegou sim, eu nem vi. Então bom dia, Viviane. Bom dia para você, ela está aqui na minha frente. Aqui, então tá. Então ela está aqui para a gente debater. Então é isso, o tema se apresentou, vamos falar sobre a metafísica do corpo, né? E quem sabe, eu não sei o que vai acontecer, o que vai rolar, estamos aí todos mestres na sala para que a gente possa ver isso. E sempre que um tema desse se apresenta, eu vou atrás para buscar algum elemento para poder esse elemento me servir como base, né, para poder falar. Porque tem assuntos aí que eu não domino absolutamente nada, e eles se apresentam para mim, sei lá por quê, né? Como se eu entendesse da coisa, mas tudo bem. Então é aí, vamos lá para eu aprender também. Eu sou o maior aluno daqui, então vamos lá para aprender todos juntos, né? Com vocês todo dia aqui na sala. Bom dia, Lígia, olha só todo mundo. Só falta agora a Cleonice e a Adélia, né? E o... Como é que é o nome dele lá, Márcia? Que eu insisto em esquecer dele. Como é que é o nome dele? Que não aparece mais aqui. Daqui a pouco ela escreve, eu não sei. Qual é o nome do nosso Pablo, Pablo Augusto. Sumiu Pablo Augusto. Isso aí. Então tá bom, deve estar com afazeres. Bem, então nós vamos começar para falar isso, Doença como Caminho, excelente livro. Alguém postou ontem, inclusive, na comunidade, né? Como eu já disse em vezes anteriores, se eu ganhasse comissão pela indicação desse livro, eu estaria rico, né? Estaria rico aqui porque é um livro excelente, escrito por médico e que as pessoas deviam acompanhar, né? E alguém ontem postou na comunidade Vida Inteligente e um outro irmão questionou se seria lícito postar na comunidade de Vida Inteligente, nos arquivos, sendo que o livro ainda é vendido comercialmente. Então,
acho que não sei não, né? Fica a critério de quem postou a responsabilidade também, né? Doença com o Caminho é um excelente livro, eu tenho ele fisicamente e é uma boa fonte de consultas, né? Então tá bom. Bom, o que eu ia falar mais que eu acabei esquecendo? Não sei, daqui a pouco daqui a pouco se apresenta de novo. Bem, então vamos lá. Vamos falar então, vamos pegar a decisão, porque todo mundo fala aqui, como já falamos, já sempre falamos, a gente tem que saber o que a gente fala. A gente fala em nomes estranhos, nomes bonitos, nomes pomposos, isso aqui a gente não está nem sabendo o que está falando, né? Acha bonito, né? E não sabe o que está falando. Então, o que é metafísica? Alguém sabe o que é metafísica, hein? Sem consultar Google nem nada, quase ninguém sabe. Eu sei porque vem do grego. Grego, tudo, a maioria é grego, metafísica. Depois do físico, então algo além do físico. Então vamos lá, metafísica, em grego antigo, metatafísica, quer dizer, depois do físico, depois dos livros de física, mas também além das coisas físicas, é uma série de tratados escritos por Aristóteles, no século IV antes da Era Cristã, organizadas em um conjunto de 14 livros após a morte do filósofo. Quem escreveu foi Andrônico de Rhodes, que também deu o título de Metafísica em conjunto, ao conjunto. O termo metafísica jamais é empregado por Aristóteles em nenhum desses livros. Ele usa a expressão filosofia primeira. Filosofia primeira. Ciência das causas primeiras, dos primeiros princípios e da finalidade de tudo que é enquanto é. Ok? Ó, a Adélia aí, chegou a Adélia. Então tá bom. Agora só falta chegar a Cleonice, né? E mais os novos aí. A Adélia devia estar lá colhendo feijão, né? Não sei se é safra de feijão. Trata-se de uma das principais obras aristotélicas e o primeiro grande trabalho sobre a própria metafísica. Seu objetivo de investigação não é qualquer ser, mas o ser enquanto ser geral, ou seja, o que pode ser afirmado sobre qualquer coisa que existe por causa de sua existência, e não por causa de algum atributo que essa coisa tenha. Só nessas primeiras frases aqui, Viviane, você está percebendo por que o tema se apresentou? Eu não tinha lido isso aqui, estou lendo agora com vocês, né? E está aqui. Então vou repetir, eu estava querendo saber quem criou o Criador, e olha só o que a metafísica trata, vou repetir. Trata-se de uma das principais obras aristotélicas e o primeiro grande trabalho sobre a própria metafísica. Seu objetivo de investigação não é qualquer ser, mas o ser enquanto ser geral, ou seja, o que pode ser afirmado sobre qualquer coisa que existe por causa de sua existência, e não por causa de algum atributo que essa coisa tenha. Olha que interessante. Tá aí. A obra também aborda os diferentes tipos de causas, forma e matéria, a existência dos objetivos matemáticos e de Deus. Ela estuda o inteiro, o geral e não apenas as partes, e isso não se resume ao transcendente. Por exemplo, se alguém imagina que só tem existência o que está no mundo sensível e que esse mundo sensível é totalmente material, ele assume uma posição metafísica, pois está lidando com o ser inteiro, geral, em vez de suas partes, como a natureza do ser. Olha que interessante, hein? Nossa, então tá, estão se cumprimentando aqui, eu estou lendo, então vamos lá. Aristóteles diz que na metafísica ele define as 4 causas das coisas. A seguir, vamos ler agora, explicadas em termos simplificados. Existem 4 causas, então, segundo Aristóteles. A causa formal, que é a forma ou essência da coisa, o objeto se define pela sua forma. A causa material, que é a matéria de que essa coisa é feita, a matéria na qual consiste o objeto. Causa eficiente, é a origem da coisa, aquilo ou aquele que tornou possível o objeto. Olha só de novo a criação aqui, Viviane. E causa final, é a razão de algo existir, a finalidade do objeto. Vou reler, apesar de que logo em seguida vai estar disponível nos arquivos do Vida Inteligente. Na metafísica, Aristóteles define as 4 causas das coisas a seguir. Causa formal é a forma ou essência da coisa,
Um objeto se define pela sua forma. Causa material é a matéria de que uma coisa é feita, a matéria na qual consiste o objeto. Causa eficiente é a origem da coisa, aquilo ou aquele que tornou possível o objeto. E a causa final, que é a razão de algo existir, a finalidade do objeto. Só podia ser grego, né? Modéstia à parte. Os grandes filósofos deixaram um legado fantástico aqui, né? Fantástico. Estou tentando aprender alguma coisa com os meus patrícios aqui. Estou na fase... Finalmente a Rosângela saiu dos cumprimentos aqui, do pessoal dos cumprimentos, e vamos lá. O que diz aqui a Rosângela? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu já me perdi. Rosângela, metafísica é assunto muito importante e ambicioso alinhavar com aquilo que o Jorge fala sobre a ausência da saúde. Sim. Muito legal mesmo, porque eu tinha outra percepção dessa palavra. Está aí. Lígia, a metafísica abrange todos os aspectos do ser. Isso aí. Então é o que eu imaginava, sim. Está aí a Viviane. Beleza, se você imaginava isso, melhor ainda, Viviane. Vamos lá. Então vamos seguir, que vocês vão ficar muito contentes com o que eu estou lendo até agora. Eu já estou adorando, já tenho uma nova visão sobre a coisa aqui. Na maior parte das escolas iniciáticas, olha aí, escolas iniciáticas, hein? Que alguém escreveu, Lucas, outro dia escreveu uma frase maravilhosa sobre as escolas iniciáticas que eu propaguei por todos os meios de comunicação aí da web. Na maior parte das escolas iniciáticas, o homem é considerado um ser dual, binário, sendo constituído pelo ser real ou espírito puro e pelo seu veículo denso ou corpo. Partindo deste ponto de vista, fica clara a condição divina do homem. E também podemos concluir que não é necessário procurar a divindade fora de nós mesmos. Mais uma vez, o samba de uma nota só. Já que a possuímos no âmago do nosso ser. Mas ninguém procura no âmago do seu ser, né? Por conseguinte, tem o homem em si todas as virtudes e poderes divinos que jazem latentes no fundo de sua individualidade. Você já ouviu isso aí ao longo da sua vida umas trocentas mil vezes, não ouviu? É isso aí. A Viviane diz o seguinte: como as doenças são reações de causas desconhecidas para o ser, só reforça a importância do uso dos fractais para resolver as causas ainda não conhecidas. Viviane, um dia as pessoas ainda, inclusive eu, saberão da importância e de todas as possibilidades do uso dos fractais no ser humano. Vamos aguardar. Tudo tem uma causa, tudo tem uma razão, né? Tudo tem seu tempo, né? Muitas vezes não é o nosso tempo relativo. Mas a coisa está começando a fluir melhor, né? A questão da terapia dos fractais está se tornando mais conhecida, mais solicitada, e eu acho que está começando. Na senda espiritual, o discípulo irá, consequentemente, despertando e atualizando tais poderes e virtudes, e para tanto é indispensável conhecer perfeitamente a organização do ser humano, inclusive seu invólucro material. O invólucro material é o corpo. A máxima iniciática, conhece-te a ti mesmo, enuncia que o homem deve reconhecer-se como um Deus, olhando para seu interior, como também conhecer o frasco que carrega suas essências. Olha que bonito! É justamente neste frasco que as essências físicas, os hormônios, e divinas, o fogo Kundalini ou Prana Fohat, irão circular nos nadis, harmonicamente produzindo um veículo perfeito para cada vez mais sintonizarmos ou expressarmos o divino em nós. Ou seja, isso que aqui me lembrou a frase, isso que eu acabei de ler, que o nosso trabalho aqui seria espiritualizar a matéria e materializar o espírito, né? A gente tem que cuidar bem do corpo, exatamente porque cuidando bem do corpo, permitindo que você conhecendo a si mesmo e olhando o seu interior e fazendo com que esse corpo funcione perfeitamente, aí sim o divino pode se manifestar, né? O divino é perfeito, como é que se vai manifestar um corpo imperfeito, né? Você tem que cuidar bem dele. Délia da Mata, pelos nossos 5 sentidos entra tudo pelo veículo do físico e vai direto ao vital, lá se processa, e dependendo de como se processa pelo emocional, vira doença ou não. É isso aí, né? Tudo aí acontece sempre a outros níveis,
e depois somatiza no corpo. O Espírito Divino manifesta-se na grandiosidade natural do corpo e na amabilidade das atitudes da pessoa para com tudo e com todos. Esta graciosidade é um estado de inteireza, de conexão com a vida e com o divino. Vou reler. O Espírito Divino manifesta-se na grandiosidade natural do corpo e na amabilidade das atitudes da pessoa para com tudo e com todos. Esta graciosidade é um estado de inteireza, de conexão com a vida e com o divino. Em suma, um estado de saúde. Olha aí, senhoras e senhores, acabamos de falar, estado de saúde. Acabaram de dizer, vocês acabaram de corroborar com o que eu acabei de ler. Este estado de saúde está intimamente relacionado com os sentidos sensoriais do homem, que são como pontes que nos ligam à realidade material. Por meio deles absorvemos do mundo imagens, sons, sabores que irão impressionar nossa psique de forma positiva, agradável ou negativa, traumática. Eles, os sentidos, não somente podem nos ligar ao meio ambiente, como também às dimensões superiores ainda não percebidas por nós. Legal, hein? Gentileza, diz a Adélia, gentileza, educação, amorosidade é saúde. Mas quanto nós somos gentis, quanto nós somos educados e quanto nós somos amorosos no nosso dia a dia, hein? Cada um responda para si mesmo, tá? Por isso, os mestres... Agora você entende porque o mundo está tão doente, né, Adélia? É isso aí. Por isso, os mestres ensinam que o discípulo deve ter vigilância dos sentidos, pois eles podem turvar-lhes a compreensão do real. Entre a percepção da realidade e o real propriamente dito, encontra-se a mente que irá, segundo os conceitos e preconceitos de cada um, determinar se a sensação é boa ou má. Através de nossos olhos podemos ver as coisas do mundo, mas também contemplar o divino, os mundos internos. Nossos ouvidos podem perceber tanto os sons comuns, como também a música das esferas. Alguém já ouviu a música das esferas? A voz do silêncio. Mediante nossa respiração, podemos tanto experimentar os odores da terra, como também o perfume das essências espirituais que circulam por todo o cosmos. Isso eu sei, né? Isso eu sei não nada. Mas senti já isso dentro do Vida Inteligente por duas ou três vezes já, né? Eu comentei com vocês ao vivo, né? Aromas que vêm do nada, não só lá no Vida Inteligente, como em outros lugares também. Nosso sentido gustativo permite-nos sentir os sabores, como também apreciarmos a docilidade do néctar dos deuses, ou o maravilhoso soma, que é elaborado nas partes mais sagradas do corpo e que, segundo os mestres, transborda da boca dos seres espiritualizados através do doce saliva. Bonito, né? Lígia, hoje não estou muito amorosa não, já dei umas broncas por aqui. O teu exterior é o reflexo do teu interior, Lígia. É maravilhoso ouvir a música das esferas, sons do silêncio, aromas do éter, maravilhoso texto, a Lígia. E ela sabe o que está falando, ela fala com conhecimento de causa. Finalmente, o tato que nos põe em contato original com o fogo criador, ou o próprio Deus, feito imagem e semelhança no corpo de um homem. Só no corpo físico é que encontramos o laboratório mais perfeito para trabalharmos a nossa matéria-prima, ou seja, transformarmos nossa vida e energia em vida consciente. Quem disse essa frase foi Henrique José de Souza, ou na prima matéria dos filósofos. Repetindo a frase de Henrique José de Souza: transformarmos nossa vida e energia em vida consciente. Este trabalho de transformação, ou a chamada iniciação, olha aí, envolve práticas objetivas no corpo físico através de yogas ativas e passivas. As yogas ativas, ou asanas, são posturas, manobras com o corpo físico que têm influências na elevação espiritual do ser. As yogas passivas são direcionadas para a concentração, para o trabalho de concentração mental do homem, estimulando sua imaginação, ou mais especificamente o poder de Kriya Shakti, que seria o poder de criar com a mente. Olha só, isso que é metafísica do corpo. Estão acompanhando aí? Então tá legal. Ninguém escreveu mais nada, ótimo, então vou seguir. Se isso aqui pula e eu me perco todo aqui, ó.
Ângelus, transformar chumbo em ouro, reação negativa e mecânicas em atitudes conscientes. É isso aí, alquimia, né? Talvez a própria alquimia interior tenha esses ingredientes aqui que nós acabamos de ler. Estas yogas conjugadas com a respiração consciente, que é o pranayama, irão promover no discípulo uma limpeza nos canais da corrente etérica, que são os nadis. Corrente etérica é o fluxo de energia cósmica, prânica, que circula na atmosfera como pequenas partículas vivas de energia. Desta forma, os chakras, centros energéticos espalhados pelo duplo etérico, ou a parte mais sutil do corpo denso, composto das partículas energéticas, passam a ser vitalizadas pelo prana. Uma vez mobilizados, os chakras irão dinamizar suas conexões físicas no corpo, que são as glândulas de secreção interna. E, voltando a falar dos fractais, é exatamente isso que os fractais fazem em você, sem você fazer força alguma, digamos assim, ok? As nobres essências hormonais que banham a nossa corrente sanguínea vão desempenhar importantíssimas funções como regular, estimular e ativar o metabolismo e as funções orgânicas. Infelizmente, com o bombardeamento constante ao qual o corpo físico está submetido, resultado de péssima alimentação, de má respiração, desequilíbrios emocionais e psíquicos, as glândulas que são responsáveis pelos hormônios reagem com hiper ou hipotrofias que vão levar à total desarmonia do organismo. Pura verdade, pura verdade. Os chakras, quando... Faltou um S aqui, esse texto vai para vocês, espera aí. Os chakras, enquanto em pleno funcionamento, despertam no homem virtudes e poderes adormecidos. Este despertar dos chakras está internamente ligado com a ativação da força Kundalini, que reside no chakra raiz, localizado no cóccix, na região sacra, base da coluna vertebral. Kundalini é a força cósmica que move todo o universo e podemos senti-la na temperatura do corpo e no potencial sexual, já que ela é a própria energia criadora. Okay? Viviane, na realidade os DVDs dos fractais agem sem que a consciência ou a mente concreta consiga impedir o trabalho, porque o mesmo julga tudo e a todos ao mesmo tempo. É isso mesmo, viu? É puramente abstrata os trabalhos fractais. Passa direto. Você nem sabe, não passa pelo consciente, já vai, por isso que funciona direto. Lígia, Grego, pelo que entendo, os fractais atuam no corpo sutil, é isso? Não, é ambos os dois. Ambos os dois, Lígia. Tanto no sutil como no físico. Um depende, um funciona sem o outro aqui, né? Assim sendo, faz um trabalho profundo e emerge em transformação do corpo material e em cura consequente. Sim, sim. Só que eu não posso falar em cura senão vou preso, curandeirismo. Né? A cura só pode ser através da medicina. Então, isso. Bom dia, Luiz Fabiano, bem-vindo. Os chakras estão situados na periferia do duplo etérico, ligando-se por um pedúnculo ou caule, também etérico, ao canal principal eletromagnético do corpo humano, que passa pelo interior da medula espinhal. O prana recebido pelos chakras circula no duplo etérico através dos condutos ou canais eletromagnéticos denominados nadis. Desses, Ida, Pingala e Sushumna são os principais. O Sushumna corre no interior da espinha, indo desde o cóccix até o alto da cabeça. Pingala nasce na narina direita, enquanto Ida da esquerda, descendo ambas sinuosamente até o chakra raiz. Interessante de se verificar é que Sushumna, Ida e Pingala formam com seu caprichoso percurso uma figura exatamente igual ao caduceu de Mercúrio, símbolo iniciático da mais alta imaginação, significação. Sabe o que é o caduceu de Mercúrio? São aqueles, né, duas serpentes entrelaçadas, né? Já viu esse símbolo? Em cuja parte, eu já vou ler, até que eu me preocupei em pegar isso aqui ontem para verificar, e parece que elas têm asas, duas serpentes abraçadas aqui. Eu não posso mostrar o símbolo aqui, até poderia, mas eu não separei isso. Não é uma cobra comendo o rabo, não. São duas cobras entrelaçadas assim, né? O caduceu, deixa eu explicar aqui de outra forma. O caduceu é um emblema de Hermès, Mercúrio. É um bastão em torno do qual se entrelaçam duas serpentes
e cuja parte superior é adornada com asas. Vocês já vão visualizar isso aqui, né? É um antigo símbolo, cuja imagem pode ser vista na taça do rei Gudea de Lagash, 2.600 anos antes da era cristã, sobre as tábuas de pedra denominadas na Índia Nagakaos. Esotericamente está associado ao equilíbrio moral, ao caminho de iniciação e ao caminho da ascensão da energia Kundalini. A serpente da direita é chamada Od, que representa a vida livremente dirigida. A da esquerda, Ob, vida fatal, e o globo dourado no cimo, chamado de Aur, que representa a luz equilibrada. Estas duas serpentes opostas figuram forças contrárias que podem se associar, mas não se confundir. É frequentemente confundido com o símbolo da medicina, o bordão de Esculápio ou o bastão de Asclépio. Depois procure saber sobre o caduceu ou o emblema de Hermès de Mercúrio, né? Não é símbolo da medicina, viu, Walter? Não é, é confundido. Acabei de ler isso para vocês. Não é Prestes, não. É frequentemente confundido com o símbolo da medicina. Né? Procurem ver ali, se vocês forem verificar, chama-se caduceu, o emblema de Hermes, que é chamado também de Mercúrio. O motivo de não conseguirmos, deixa eu ver, quem estava lendo aqui, a Viviane disse o seguinte: o motivo de que não conseguimos nos curar sem auxílio de remédios é exclusivamente porque não acreditamos que somos capazes de restabelecer a harmonia entre as células. Com certeza. Claro, pô, ninguém sabe como é por dentro, ninguém confia em si, ninguém conhece sequer a sua própria anatomia, como é que quer se curar? Né? É isso aí. Cláudio, dizem que existem músicas clássicas que trazem bem-estar e saúde, uma música para determinada parte do corpo. Grego, você sabe se tem algum livro ou publicação que tem essa lista? Tem sim, eu até comprei esse livro, mas eu não sei músicas. Depois, se você me lembrar por e-mail, eu procuro aqui dentro da minha biblioteca e eu passo para vocês. É sobre a música, isso é muito importante. Geralmente são as músicas clássicas, existem músicas determinadas para determinadas coisas, mas isso aí é um acessório, né? Tem outras coisas que você precisa saber mais para poder fazer com que esse acessório funcione como ele deveria. Luiz Fabiano, o símbolo da medicina só tem uma cobra, é isso aí. Prestes, isso acontece porque a Hermès é atribuído à paternidade de muitas das bases dessas ciências. Alexandre, esse texto que você está lendo é da série Interna da Eubiose, grego? Não é a resposta, e eu jamais leria algo da série Interna da Eubiose. Primeiro, por não ser da Eubiose, e segundo, porque eu não vou fazer o que já fizeram e não é legal você ficar divulgando coisas da série interna de qualquer instituição. Então não tem nada a ver com série interna da Eubiose isso aqui. Depois eu vou dar referência, vocês vejam o crédito na publicação que eu vou fazer daqui a pouco no Vida Inteligente, ok? Hermès Trismegistro ou Mercúrio na Grécia, é isso mesmo. Valeu, Alexandre. Todos estes elementos que ainda não são tratados pela medicina convencional são amplamente conhecidos pelos ocultistas há milênios. O total desconhecimento deles e de suas funções acarretam para a humanidade sérios problemas, porque através da harmonização dessas estruturas é que são dados os primeiros passos na senda iniciática. Chakra significa em sânscrito roda. Geralmente nos adultos desenvolvidos espiritualmente, a superfície do chakra é dividida em setores, apresentando-se cada um deles com uma cor particular. Por esse motivo, chamam-no no Oriente de loto, pois apresenta-se como uma flor de pétalas coloridas. Desempenham funções de extrema importância em nossa vida. Estão sempre situados à frente de um plexo nervoso para permitir a passagem e a transformação da energia cósmica que absorvem a energia vital ou nervosa. Os fractais atuam fabulosamente nesse equilíbrio. Nos homens pouco desenvolvidos, os chakras mal são percebidos pelo vidente, fulgurando, todavia, como pequenos sóis nas criaturas evoluídas espiritualmente. Todos os corpos do homem possuem chakras, com exceção do corpo físico denso e da tríade superior. Os chakras etéricos estão situados nas mesmas regiões do corpo que os astrais. Entre cada chakra etérico e o seu correspondente astral, existe finíssima contextura que barra a livre passagem das vibrações astrais.
Essa tela funciona como verdadeiro filtro, impedindo que as vibrações grosseiras provenientes do plano camásico das emoções passem ao sistema nervoso e à consciência física. A natureza desta tela vai se aperfeiçoando à proporção que o indivíduo envolve espiritualmente. Envolve não, aqui está errado. Aqui é evolui, né? Evolui, não tem nada envolve espiritualmente. Evolui espiritualmente, tá? Essa tela chama-se rede búdica e é uma das portas que a natureza conserva fechada. Abri-la sem que o indivíduo tenha permissão kármica, presta atenção, constitui erro gravíssimo. Tem muita gente que vai mexer em vespeiro, de mão abanando, né? Que é o caso. Certas práticas espíritas, denominadas sessões de preparação de médiuns, costumam romper essa rede búdica, ficando o indivíduo à inteira disposição das entidades astrais, nem sempre desejáveis, como ainda ao sabor das influências daquele mundo. Ninguém está criticando nem doutrina espírita, nem absolutamente nada. Exatamente esse texto chama atenção para você saber o que você faz. Nós já falamos, saber o que você faz. Certas práticas espíritas, denominadas sessões de preparação de médiuns, costumam romper a rede búdica por desconhecimento, né? Ou por autoconfiança, excesso de confiança, ficando o indivíduo à inteira disposição das entidades astrais, nem sempre desejáveis, como ainda ao sabor das influências daquele mundo. É por isso que a maioria dos médiuns acabam tendo doenças gravíssimas. Basta você verificar. Você mesmo não precisa falar. Também o alcoolismo e o tabagismo inveterados trazem como consequência o entorpecimento da tela búdica, a qual não consegue mais filtrar as vibrações astrais. Os entorpecentes de toda a natureza têm efeito semelhante, deixando os viciados em situação de contato imediato com a realidade astral. O desenvolvimento do vício, tanto o etilista como o toxicômano, terminam com terríveis alucinações que nada mais são do que o trato e a percepção direta com os seres mais baixos do mundo de cama, com K, que são os desejos. Né? Sério, essa conversa é séria. Ângelos, parabéns pela postura sobre as séries internas. Mas é isso, Ângelos. Eu tenho que respeitar, né? Respeitar e principalmente pelo APTA, pelo meu querido amigo e irmão, seu Jefferson, a quem eu nutro carinho e um respeito imensos. Alexandre, eu gostaria de ver uma imagem. Espera um pouquinho só. As posições corretas de todos os chakras. Alguém tem? Isso aí você vê no Google. E veja, Alexandre, veja no Google, principalmente, põe imagens, chakras, imagens, e você vai ver a reverberação. A parte, não adianta só ver a parte da frente dos chakras, veja atrás também, né? Aqui, uma figura onde tem na frente e tem atrás. Isso é bacana. Isso é uma figura lateral onde mostra os chakras atuando na frente e atrás. Que não tem na frente e atrás, tem no corpo, atravessa o corpo. Nossa senhora, que é isso? Azastic, psilocibina é uma chave? Nem sei o que é isso, Azastic, não posso responder. Depois que eu pesquisar, eu posso ver para você. Alguém pode ver o que significa essa palavra e botar aqui? Aí quem sabe eu conheça um sinônimo dela e eu posso dar alguma opinião. E leva para casa, viu, Greg? Levar para casa o quê? Essa conversa é bem séria mesmo. Alexandre, o Newton Schutz no YouTube tem um trabalho bacana onde ele mostra as posições exatas dos chakras, só procurar com o nome dele, chakras. Boa dica. Parece ser cogumelo. Pera um pouquinho só. Então, tranquilo, né? Entendi agora. Boa. Cadê? Alastic, psilocibina é uma chave? Não deve ser chave. Mas já falei em outros programas e repete-se hoje, aqui o próprio texto diz que tudo que você faz sem consciência, ou seja, usar algum desses atributos, assim, ou seja, qualquer tipo de chá que eu já falei aqui, eu falei da ayahuasca, eu já ingeri, né? Outras pessoas que fazem, eu já fui fumante, as pessoas que usam drogas e tudo isso aqui, eles fazem uma conexão
com o mundo astral. Então tudo que é proveniente de alguma coisa alucinógena, eu creio que não seja interessante para nós. Os excessos de toda a natureza, principalmente os sexuais, podem também abalar e romper a rede búdica, como ainda as emoções violentas e desordenadas. A esse fato se devem os estados de loucura súbita a que são submetidos alguns homens. Vocês estão percebendo aí o que acontece nos Estados Unidos, principalmente, né? Hein? Essas pessoas que saem por aí dando tiro, e aqui no Brasil também, no exterior também, em alguns outros países. Você fala, puxa, o que aconteceu? De repente o cara era tal. Então, rompimento da rede búdica e que fazem os estados de loucura súbita a que são submetidos alguns homens. Certos cânticos, posturas, defumações, mantras e recitativos exercem notável influência sobre a tela búdica. Certos cânticos, posturas, defumações, mantras e recitativos exercem notável influência sobre a tela búdica. Conforme as forças que tais práticas põem em movimento, sua influência é benéfica ou nefasta sobre a rede de defesa dos chakras. Leiam e releiam isso depois que eu postar. No alto da cabeça, com o disco voltado para cima, encontra-se a Sahasrara, também chamado o Loto das Mil Pétalas. Esse chakra tem 960 pétalas de cor púrpura. No centro traz uma miniatura do Anahata, representada por um botão de 12 pétalas. Esse centro, quando desenvolvido, absorve as qualidades de todos os outros e resume todos os poderes conferidos pelo desenvolvimento dos demais chakras. Preste, se você tiver consciência do que vai fazer e de onde está, deve haver um motivo específico para os psicoativos serem ruins. Não é isso que é. O motivo é que te leva para um lugar que você não tem controle. Porque se você tivesse controle, Prestes, você não precisaria de nenhum psicoativo. Você só vai para esses lugares através desses instrumentos de levar você a esse lugar. Você não tem controle nenhum. Você não tem controle nenhum no astral quando você está, vamos dizer, chapado ou efeito de alguma droga, de alguma coisa. Você não tem. Então, quando você tem, você não precisa deles. Ficou claro? Minha opinião, né? A parte sutil do astral, aí vocês perguntam pro Jorge. Aí já é muito pro greguinho aqui. Não acredito que coisas externas possam ser chave a não ser seu próprio eu em equilíbrio através dos chakras, diz o Luiz Fabiano, que equilibram as glândulas e com isso não ser levado de um lado para outro nos planos inferiores. O Viviane diz que é bem isso mesmo. Bom, vamos seguir. Onde que eu tinha parado? Tá. Kundalini, quando desperta, sobe pelo Sushumna, iluminando todos os chakras até o Sahasrara, e depois se aloja na câmara do coração, no chakra cardíaco. Daí o simbolismo do Cristo com o peito chagado. Em outras palavras, Kundalini vibrando no coração do homem, eis o adepto formado. Há que se observar que o corpo físico e o duplo etérico são apenas partes do conjunto maior, ou seja, do homem integral. Seria uma noção simplista analisá-lo apenas sob a ótica física, pois, segundo a teosofia, todo o reino físico já está realizado, cabendo ao homem despertar para suas realidades internas superiores. O verdadeiro trabalho, a yoga real, não consiste em técnicas para modelar esteticamente o corpo ou em formas mecânicas para desenvolver os chakras. A transformação e o progresso dessas estruturas estão relacionadas verdadeiramente ao esforço interno do discípulo em movimentar a energia criadora dentro do seu santuário, do divino laboratório que a natureza depositou em suas mãos. E Buda disse o seguinte, para a gente encerrar, o texto permite, né? Não implores aos deuses impotentes pela tua iluminação. O único Deus existente na face da terra és tu. Tu criaste a tua prisão e só tu tens a chave para abri-la. Lindo, né? Isso aí. Viviane diz: porque o cérebro é quem, na maioria das vezes, está criando imagens por vezes distorcidas. Agora, quando se faz através de técnicas próprias, você pode acessar o astral, sim. E com a prática, ir para onde você quiser ir, lembrando que sempre no limite da sua evolução. Eu acho que até onde você permite ir, né? Cada um sabe até onde pode ir e até onde sabe as chaves para alcançar isso. E eu vou encerrar o programa de hoje, que são 11h10. Primeiro ler o Alexandre Grego: se cada plano ou corpo
é dividido em 7 subplanos. No astral, teoricamente, teríamos a parte mais densa coligada às drogas e a parte mais sutil. Seria possível um programa aprofundando a parte sutil e elevada do astral? Vou ver com o Jorge, se aquilo já não foi explorado. De qualquer forma, eu recomendo que você assista novamente os 3 programas feitos sobre o astral. Se ainda permanecer dúvida, você volta a falar comigo, por favor. Prestes, bom, Leandro, todas as vezes que usei, depois de certa maturidade e conhecimento, só trabalhei no plano da mente. Ou seja, ordenando pensamentos. E digo, nunca fui para o astral umbral algum com o uso da maconha. Legal. Um cara que eu perguntei por que ele fumava aquilo, ele era um tatuador na ocasião, ele me disse que com a cannabis ativa, ele falou, olha cara, você não imagina que eu fico criativo quando eu puxo o fumo. Então ele disse que a criatividade dele é ampliada. Legal, isso aí, respeito. Cada um sabe de si, né? Uma boa semana a todos, isso já foi falado sobre astral. Então eu encerro o programa de hoje e postando daqui a 30 segundos para vocês no Vida Inteligente esse texto e a autoria, com o pensamento do Buda, fabuloso para a gente encerrar o dia. Não implores aos deuses impotentes pela tua iluminação. O único Deus existente na face da terra és tu. Tu criaste a tua prisão e só tu tens a chave para abri-la. Ok? Um bom dia para vocês e um feliz sempre. Tchau.